Universo Diverso, com Luciana Neri. Évila, ontem você já explicou o que é a comunicação não violenta. Quais são as bases dessa comunicação e como é que na prática a gente pode fazer isso? Bem, Lu, a comunicação não violenta, basicamente, ela se baseia em dois grandes pilares, em duas grandes máximas. Que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida e que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então isso nos leva a refletir que, diante de uma pessoa que comunica-se de forma violenta, é necessário que, antes de reagir, antes de responder, a gente questione qual a necessidade que aquela pessoa está querendo suprir a partir de um comportamento, de uma comunicação violenta. Então, quando a gente lança esse olhar de colocar-se no lugar do outro para entender suas necessidades e não apenas querer satisfazer as nossas próprias necessidades, aí é que se dá início à aplicação prática da comunicação não violenta ou da CNV. Só que isso não é um processo fácil. O próprio Rosenberg, ele diz que é necessário um esforço cognitivo para aplicar a CNV. E por que isso? Porque nós fomos educados a nos comunicar de uma forma violenta. E por que isso acontece? Onde é que tudo isso começa? Nós fomos educados a jogar um jogo super conhecido por todos nós, que é o jogo de quem está com a razão, quem está certo. E por conta desse jogo, vários relacionamentos eles estão ruindo e a nossa sociedade está cada vez mais doente e desunida. E qual é a solução para a gente se livrar desse tipo de linguagem? Qual é a alternativa? Pois bem, Lu, o próprio Marshall Rosenberg, em sua obra, ele cita um teólogo que é o Walter Wink. Ele é o escritor do The Powers That Be. Esse teólogo, ele afirma que nós estamos nos afastando de nossa natureza de nos doar. Nós estamos, na verdade, cultuando a violência e chegamos a um ponto de achar natural sermos violentos. Banalizamos a violência como se não existisse opção em sermos de outra forma, senão assim. E isso é tão comum que até na infância, através dos desenhos animados, a gente vê quão violentos são os personagens principais. A exemplo do Pica-Pau, Papaléguas, e para desenhos mais recentes, como a linha Marvel, né? Você vê isso muito claramente. A violência, a morte, a vingança, ela é amplamente trabalhada. E a ideia é exatamente isso. Nós fomos educados, está ou faz parte da nossa formação, uma linguagem que ele chama de linguagem chacal. É aquela linguagem que julga, é aquela linguagem que coloca no outro a responsabilidade pelos nossos problemas, ou então é aquela comunicação que vitimiza uma das partes. E, obviamente, é uma linguagem que o tempo inteiro joga ou reforça o jogo de quem está com a razão. O Marshall Rosenberg, ele propõe exatamente uma outra linguagem, que é a chamada linguagem girafa. E a girafa é o ícone, é o símbolo da CNV, porque, dentre os mamíferos, a girafa é aquela que tem um maior coração. Então, ele propõe, na verdade, uma linguagem do amor, uma linguagem pautada na empatia, uma linguagem em que aquele que se comunica tenta colocar-se no lugar do outro e avalia e filtra se verdadeiramente o que ele tem a dizer será algo que agregará ao relacionamento entre os envolvidos no processo de comunicação.